Olá, tudo bem com você? Sou o professor Fernando Martins e vamos corrigir a prova que foi aplicada pela Banca Vunesp no dia 29/6/2025 para o cargo de professor de Educação Básica 1. Aproveitem, já se inscrevam no canal. Ali existem correções de outras bancas de concurso, correções de outros tipos de questões, dicas também de redação, para que possamos aí ficar focados na língua portuguesa, porque língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Vamos aqui acompanhar, no decorrer desta correção, questões ali voltadas à interpretação textual, gramática, para que possamos ali ficar bem antenados. Vamos aqui dar início em relação à questão de interpretação textual, em que o autor aqui trabalha um texto em que ele fala justamente da importância da educação afetiva. E esse texto nos servirá como base para corrigir ali a questão de 1 a 9. Servirá como base para corrigirmos aí a questão de 1 a 9. Então, iniciando aqui a leitura. Quando me proponho a analisar a complexidade da identidade da educação brasileira, então qual que é a primeira informação que preciso ali ter? É que a identidade da educação brasileira é complexa. Desde a sua formação histórica, passando por seus determinantes políticos e filosóficos, até chegar aos processos curriculares e à organização didática e administrativa da escola. Acabo percebendo que deixamos de lado dimensões antropológicas essencialmente humanas. Percebam aqui que ele faz todo um trajeto. Ele cita ali desde a formação histórica do processo da identidade da educação brasileira, ele vai traçando ali uma linha evolutiva, falando dos determinantes políticos, filosóficos que formaram aí essa identidade educacional que existe no Brasil, até chegar à parte administrativa, didática da escola. Só que ele fala que deixamos alguns pontos de lado, algumas dimensões antropológicas. Quando eu falo de antropologia aqui, eu estou falando do estudo que justamente fala sobre a ciência da humanidade essencialmente humana. Então não tem como desvincular antropologia do lado humano, do lado emocional. Isso aqui vai servir para uma das questões que virá lá na frente. Então fiquem aí até o fim, anotem o que considerar necessário, façam todas aí as observações. E que hoje são desafios e urgências. Então ele fala que deixamos alguns aspectos de lado e que hoje esse fato de ter deixado essas questões de lado se tornaram urgentes, analíticas e propositivas, ou seja, precisam ser trabalhadas de uma forma rápida e de uma forma que surte resultado. Uma das mais urgentes dimensões, então ele sabe que existem outras dimensões, outras camadas, outras esferas da área educacional, mas ele fala aqui que uma das mais urgentes a se considerar é a questão da afetividade. Então ele sabe sim que a educação ela é ampla, precisa ser estudada nas suas dimensões, mas ele quer aqui abordar a questão da educação voltada para a afetividade. Tinha um dos teóricos que estudava em relação a isso, Vallon. Então fiquem bem atentos em relação a esses pontos do texto. Sim, ele sabe que existem outras dimensões a serem estudadas da educação, mas ele quer se focar aqui na educação voltada para a afetividade. Olhem só esse trecho novamente. Uma das mais urgentes dimensões a se considerar é a questão da afetividade. E o que é a questão da afetividade? A qualidade social e subjetiva das relações pessoais. Percebam aqui que antes da vírgula, eu tenho aqui a questão da afetividade, mas depois eu tenho aqui justamente o que está mostrando para nós, o que está ampliando a ideia da afetividade, que a afetividade é a qualidade social e subjetiva das relações pessoais. Parece até que está enumerando, né? Falando várias qualificações da educação afetiva, mas aqui é um aposto. Para que serve um aposto? Para
ampliar a ideia que foi apresentada anteriormente. A qualidade social e subjetiva das relações pessoais é uma das questões mais urgentes que se deve ali verificar, que ele considera mais urgente, que é a afetividade. Não assumimos como importantes ou até mesmo como consideráveis as questões que envolvem a educação afetiva e emocional. Então, o que ele diz aqui? Que muitas vezes foram pontuadas outras situações envolvidas à área educacional, mas que muitas vezes foram deixadas de lado a ideia da educação do lado afetivo e emocional da criança. Dando continuidade ao texto, a afetividade significa educar para a sensibilidade, educar para ter imperativos éticos referentes. Se algo é referente a alguma coisa. Agora aqui ele está elencando. Para ter imperativos éticos referentes a outras naturezas, à natureza, à diversidade da vida e do mundo, aos valores, às artes, aos conhecimentos e, sobretudo, à polifonia das personalidades. Quando eu falo aqui de polifonia, eu estou falando de multiplicidade, múltiplos sons, ou seja, várias experiências de várias pessoas, de várias áreas do conhecimento, que cada uma delas fazendo a sua parte, voltadas ali para a educação afetiva, surtirá efeito. Então, as múltiplas vozes das personalidades, das diferentes pessoas, culturas, identidades, grupos e movimentos que nos cercam. Então, percebam aqui que quando eu falo de multiplicidade, eu estou falando do diferente, porque poli significa muitos. A vida em si é uma grande epifania. E agora, o que significa o termo epifania? Epifania é uma revelação, que ela vem a partir de algo inesperado. Ela se dá por meio de uma percepção intuitiva, um entendimento repentino. A vida em si é uma grande epifania, ou seja, nós somente vamos entender o que está se passando ali se nós tivermos revelações que ocorram de forma inesperada, que realmente precisam ser colocadas em prática para que nós possamos ter aí o sentimento de como que vai ser dada a funcionalidade da educação afetiva. Ou seja, nós vamos aprender pela intuição, pelo inesperado, e daí, por meio disso, ela também será melhorada por entendimentos que vêm repentinos. Então, somente será possível trabalhar a educação afetiva por meio do desabrochamento de experiências. Notem aí, uma pessoa, ela não desabrocha que nem uma flor. Sim, mas o desabrochamento aqui está falando dela nascer, dela ter novas vivências, dela se lançar para o mundo, dela se desabrochar. Eu tenho aqui um nascimento simbólico de experiências, de vitalidades, emoções, alegrias, perdas e achados. Educação afetiva é a criação de uma atmosfera vivencial de sensibilidades. Então, diante dessa atmosfera, terá ali sensibilidades, gestos elevados, esteticamente belos e bons, como aqueles que cultivamos como essenciais, ou seja, que não podem faltar, praticar a palavra acolhedora, a celebrar os encontros, a pedir desculpas pelos erros. Então, nós vamos entender tudo isso a partir do momento que, conforme o autor aqui menciona, for feita essa adaptação da educação afetiva, que vai se abrir ali novas possibilidades de mundo, novas relações dialógicas entre os pares, por meio de palavras que vão ser acolhedoras, encontros que serão ali celebrados, erros que vão acontecer, mas que irão perceber a necessidade de pedir desculpas, pelas contradições, pelos desvios de padrões que acontecem entre nossos desejos, nossas necessidades e nossos atos reais, que é sempre de cultivar a paz, a generosidade, a esperança, o bom trato, a convivência pluralista, ou seja, entre várias pessoas de forma diversa e amorosa. E percebam agora que a mudança de cada parágrafo ali
mesmo que tenha um ponto final e apresenta-se ali na mesma linha, ele vai sempre começar com educação afetiva. Educação afetiva é erigir, é ser construída, é ser erguida por alguns valores como sagrados para a convivência familiar, escolar e social, tais como a disposição para o trabalho em grupo, a decisão consultiva, as escolhas voltadas ao bem de todos, a paz e a democracia, o respeito à dignidade de toda pessoa, a condenação de toda forma de violência, simbólica ou real, ou seja, que se dê por meio de símbolos, por meio da emoção ali, ou da realidade como algo concreto. A condenação firme de toda crueldade, de toda covardia, de toda destruição predatória do ecossistema, dos animais, das flores, do meio ambiente e da natureza. Ter, sobretudo, o sagrado amor à vida, proteger os que precisam de mais afeto, de mais proteção, combater todo o sofrimento humano, notadamente aquele socialmente produzido, para que possa ser socialmente transformado. Então, tudo que gerou-se primeiro como produção e que foi produzido, deve sim ser lançado a um novo olhar, e esse novo olhar que é lançado, que o autor aí nos mostra, é a educação afetiva, para que tudo que foi produzido tudo que foi ali produzido anteriormente, possa ser o quê? Transformado pelo olhar afetivo. Educação afetiva é mudar o olhar para com as crianças. Aqui vai falar muito também sobre empatia. Mudar o olhar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, é ser exemplo, é convencer pela palavra e testemunhar com as atitudes, como cantava o poeta Almir Sater com seu amigo Renato Teixeira. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Observem bem, a chuva está caindo. A natureza está fazendo a sua parte. Faltam as outras duas disposições para a vida ser melhor. E quais são essas duas disposições, conforme é apresentada na música? É preciso amor e é preciso paz. Então, percebam aqui o texto em que o autor aqui, César Nunes, em A Educação Afetiva e Ética da Convivência Amorosa, ressalta em relação à importância da educação afetiva. Vamos aí agora à primeira questão de interpretação textual. Muito cuidado, porque ali a Vonesse vai colocar para o autor, segundo o autor. Muito cuidado para não cair em julgamentos de valores. Às vezes vocês podem ler alguma coisa e falar assim, isso é muito subjetivo, eu não concordo com isso, mas precisamos aqui responder conforme o pensamento que o autor está trazendo. Para o autor, a afetividade é uma característica inata das relações humanas, ou seja, já nasceram com eles, é inato isso dos humanos, e cuja lapidação e aprimoramento dependem muito mais do trabalho em contexto familiar do que escolar? E aí, será que essa alternativa é correta ou não? Ela é incorreta. Por quê? Porque a afetividade, ela não é colocada no texto como responsabilidade de prioridade da família, mas sim como algo a ser assumido pela escola. Okay? Então, aqui vejam só, cuja lapidação e aprimoramento dependem muito mais do trabalho em contexto familiar do que escolar. E aqui não. A afetividade ela não é colocada como responsabilidade de prioridade da família, mas sim como algo a ser assumido pela escola. Letra A está incorreta. Letra B. Deve ser explorada com um componente curricular específico para que esteja verdadeiramente incorporada ao currículo da escola. O autor ele não propõe um componente curricular específico, mas ele propõe o quê? A incorporação da afetividade nas práticas pedagógicas. Então, ele não está falando que tem que ser específico para a educação afetiva, mas que a educação afetiva ela precisa ser incorporada nas práticas pedagógicas. Então, aqui, ela não deve ser explorada como um
componente curricular específico, mas ela deve sim verdadeiramente, de que modo? Verdadeiramente, porque alguns até podem ter ali, mas não praticam, é isso que quer dizer. Ele quer que seja de modo efetivo, para que esteja verdadeiramente, olha só o advérbio aqui, de forma a constar como verdadeira, incorporada ao currículo da escola. Sendo assim, a alternativa está incorreta. Vamos à letra C. Para o autor, a afetividade é uma dimensão essencial e complexa para a educação, que tem sido negligenciada. Lembra lá no início do texto que fala que ela tem as suas complexidades, que ela tem sido negligenciada, ou seja, deixado de lado. Muitos sabem que deve fazer, mas não faz, isso que é negligenciar, omitir, mas precisa ser incorporada às práticas cotidianas. Esse é o nosso gabarito. E por quê? O autor, ele destaca que a afetividade é uma dimensão humana essencial. Ele fala de várias dimensões, mas ele destaca o que no texto? A educação afetiva. Então, é uma dimensão humana essencial. Se é essencial, é que não pode faltar, mas que tem sido deixada de lado. Olha só, negligenciada é deixar de lado. Nos processos educacionais, mesmo sendo uma urgência contemporânea, está sendo deixado de lado. E o que mais que ele defende? Ele defende que a educação afetiva ela deve estar presente na convivência familiar, escolar e social. E que valores como empatia, escuta, acolhimento e sensibilidade devem ser cultivados no ambiente, no cotidiano da escola. Por isso, essa é a alternativa correta. Mas vamos ver ali as demais. D. Está circunscritas as relações interpessoais, não interferindo, portanto, nos processos escolares, didáticos e administrativos? Ou seja, está circunscrita, ela está ali limitada às relações interpessoais entre as pessoas e não está interferindo? Ele afirma que a afetividade ela interfere sim. Senão ele não daria tanta ênfase ali no texto. Ela interfere no processo escolar e deve ser parte de uma organização didática e administrativa da escola. Então, letra D incorreta. Letra E. Representa um obstáculo à racionalidade necessária para uma educação voltada ao desempenho e à objetividade? O texto não a coloca a educação afetiva como um obstáculo, mas sim como um elemento transformador e necessário à educação e à vida. Sendo assim, a letra E também está incorreta. Nosso primeiro gabarito, letra C. Vamos dar aqui continuidade, lembrando que até a número 9 é com base nesse texto. O autor inicia os 3 últimos parágrafos do texto com a expressão educação afetiva é. Esse recurso foi empregado para. No final lá do texto, nos 3 últimos parágrafos, ele sempre iniciava educação afetiva é, educação afetiva é, educação afetiva é. Porque existem vários elementos, várias camadas que deveriam ali ser mencionadas e que foram mencionadas por ele, tanto que ele criou ali essa divisão. Então o autor, ele iniciou os 3 últimos parágrafos do texto com a expressão educação afetiva é. E esse recurso, ele foi empregado para quê? Letra A. Apresentar as definições discrepantes da educação afetiva, defendidas por autores conceituados da educação. Bom, o autor ele não apresenta, para começar, ele não apresenta visões diferentes de outros autores. Por isso, aqui, e ainda mais discrepantes, ou seja, aqui discordantes, que vão destoar do que está sendo falado do texto. Letra A incorreta. O autor inicia os 3 últimos parágrafos do texto com a expressão educação afetiva é, e esse recurso ele foi utilizado para demonstrar que a educação afetiva é um conceito inerte. O que é algo inerte? Sem atividade, sem movimento, algo imóvel, inanimado. Muito pelo contrário, ele fala do movimento que é necessário que a educação afetiva tenha. Então, ele não escreveu o texto para demonstrar que a educação afetiva é um conceito inerte, sem vida, sempre estático, parado em relação às práticas
cotidianas da escola. Então, essa ideia aqui que foi apresentada nessa alternativa é oposta à ideia principal do texto. O autor, ele critica a negligência da educação afetiva, porque ele vê como viva, prática, essencial e ativa. Letra B incorreta. Vamos verificar aqui a letra C. Reforçar a multiplicidade de sentidos. Lembra lá da polifonia, as diferentes vozes e dimensões atribuídas à educação afetiva. A educação afetiva é um núcleo, mas dentro desse núcleo dá para se trabalhar muitas coisas a partir de sua aplicação em contextos divergentes. Esse é o nosso gabarito. Mas vamos aí analisar o porquê. O autor, ele utiliza a expressão educação afetiva no início dos parágrafos porque ele tem uma finalidade, que é justamente o quê? Apresentar as várias dimensões e aplicações dentro do conceito da educação afetiva familiar, que envolve o âmbito educacional, familiar e social. E essa repetição, ela tem ali como intuito destacar a amplitude da importância à educação afetiva envolvendo práticas cotidianas, conforme ele traz ali palavras como acolher, também em relação aos valores humanos, como a empatia, atitudes concretas, como cultivar os vínculos. Então, a letra certa é essa, C. D. Explicar as diversas acepções do conceito de educação afetiva a partir de sua aplicação em conceitos divergentes. Por que essa está incorreta? Porque o autor ele não aplica o conceito de educação afetiva a outros conceitos. Ele o aplica à prática e vivências concretas. Por isso está incorreta. Letra E. Apontar as diferentes concepções do conceito de educação afetiva, as diferentes concepções, diferentes ideias, sugerindo a dificuldade de convergi-las. Ele não está falando ali que é difícil de convertê-las no contexto educacional atual. O autor ele não sugere a dificuldade de convergência. Pelo contrário, ele defende que a afetividade deve ser integrada à educação, sem apresentar conflitos entre escolhas, entre acepções. Ele não coloca a multiplicidade como um problema, mas sim como uma riqueza a ser assumida no cotidiano escolar e social. Por isso está incorreta. Nosso gabarito aqui nessa questão, a letra C. Vamos aí dar continuidade. No trecho do último parágrafo, faltam as outras duas disposições para a vida ser melhor. Com a expressão destacada, o autor faz referência. Lembrem-se que existe ali no texto a música. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, e que ele menciona ali, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. Percebam aí que quais são essas disposições que estão faltando. Se ele fala que é preciso amor, é porque ainda não tem, está faltando. Se ele fala ali que é preciso paz, se é preciso, é porque ainda não tem. O texto ele fala também de afetividade, amor, palavras, atitudes, afetividade, natureza, educação afetiva e escola. Mas eles estão solicitando aqui no trecho do último parágrafo. E no último parágrafo é justamente onde está um trecho da letra da canção. Então, referente às outras duas disposições, e o autor ele encerra justamente o texto falando que faltam essas duas disposições e faz anteriormente ali a citação da música, ele fala que é preciso amor e paz. Sendo assim, o gabarito é a letra A. Veja só, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. Em seguida, o autor ele afirma, a chuva está caindo, a chuva está fazendo a parte dela. A natureza está fazendo a sua parte, a natureza é viva. Ou seja, a chuva já está presente, a natureza está presente, o que está faltando, segundo ele?
o amor e a paz. Sendo assim, o nosso gabarito aqui na questão 3 é a letra A. Vamos agora para a questão de número 4. Assinale a alternativa em que os termos destacados são antônimos, ou seja, que têm relações contrárias. A. Deixamos de lado dimensões antropológicas essencialmente humanas. Aqui nós vamos trabalhar com aquela questão de antonímia, de sinonímia. Nós vamos verificar aqui que todos os elementos lá do edital da VUNESP foram colocados dentro dessa prova. Relação semântica dos textos, que vai trabalhar justamente aí com essa questão. Deixamos de lado dimensões antropológicas, essencialmente humanas. Quais são os trechos aqui grifados? Antropológicas, que conforme ali no início do texto, podem voltar lá também, justamente para terem aí essa melhor noção. Antropológicas, a ciência aí que estuda, né, a humanidade. E aqui temos humanas, que está em negrito. Então, se antropológicas é a ciência que estuda a humanidade, ela não pode ficar desvinculada de humana. Então, aqui não se estabelece uma relação contrária, conforme se pede na questão. Sendo assim, a letra A está incorreta. Letra B. Sobretudo a polifonia das personalidades. Poli significa o quê? Muitos. Fonia, vozes. Muitas vozes. Se tem muitas vozes, é porque elas são diferentes. Nem todas elas são iguais. Tem ali, cada um tem um tipo de estudo, igual o texto mostrou, para dar diversidade à cultura, diversidade a tantos elementos que vão agregar a educação afetiva. Sendo assim, polifonia, se são muitas vozes, vozes diferentes, não tem como ficar desassociado da outra palavra que está grifada. Então, não traz relação de sinonímia, não traz relação ali de antonímia, melhor dizendo, não são antônimas, e sim palavras equivalentes dentro desse contexto. C. A pedir desculpas pelos erros, pelas contradições, pelos desvios padrões. Notem aqui que é erros, e aqui eu tenho desvio. Dentro desse contexto, veja só, a pedir desculpas pelos erros, pelas contradições, pelos desvios. Erros está ligado à palavra desvio, porque quem faz um desvio aí errado também. Sendo assim, e mostra aqui que ela está ligada pela palavra contradição. Então, erros foi colocado primeiramente e depois desvios, no sentido de ser contraditório. Se é uma contradição, então é um erro. Também não faz relação de antonímia, de antônimo. Letra D. A condenação de toda forma de violência, simbólica ou real. Quando eu falo aqui de simbólica, estou voltando para o lado aí da psicologia, verbal, emocional, um símbolo. Sim, que foi ali levantado, a condenação de toda forma de violência simbólica ou real. Notem aqui que eu tenho ou, que é uma conjunção alternativa. Simbólica, psicológica, verbal, emocional, ou real, que daí sim é física, concreta, algo realmente que é visível de fato. Aqui sim tem a relação de antônimo, por isso aqui é a letra D. E. Educação afetiva é mudar o olhar para com as crianças, os adolescentes, os jovens. Aqui eu tenho adolescentes, os jovens, que são termos que não estão desassociados. Então, não posso mencionar que existe uma relação antônima. Sendo assim, o correto aqui é a letra D. Então, fiquem atentos. É muito importante aí que vocês busquem outras provas de outras bancas da VUNESP, porque eles vão trabalhar muito essa questão de sinônimo, antônimo. Infelizmente, não são ali relações de antônimo e sinônimos de palavras que nós temos frequência de ouvir todos os dias. Por isso é importante aí fazer a relação entre elas, voltar ao texto, verifiquem aqui que eles colocam as indicações, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, voltar ao texto, verificar os pontos ali que foram mencionados, às vezes até mesmo a própria palavra, por meio de um prefixo, um sufixo, ela já traz para nós ali uma relação de sentido.
Fiquem atentos em relação a ideias de sinonímia e antonímia, que estão dentro do estudo da semântica da língua portuguesa. Então, a 4, gabarito é a letra D. Vamos aqui dar continuidade, são 15 questões, por isso aí reassistam sempre o vídeo, verifiquem ali cada uma das questões, peguem uma ou duas por dia, verifiquem o que se fala sobre aquele assunto, criem ali mapas mentais, criem ali a forma como você melhor se identificar para se habituar aos estudos da língua portuguesa. Vamos agora para a questão de número 5. Em que pede para nós, está empregada em sentido figurado, a palavra destacada no seguinte trecho do texto. Aqui é onde eu vou trabalhar aquele sentido conotativo, que vem do sentido criativo, em relação aos textos literários, vou trabalhar ali as metáforas, figuras de linguagem, é bom estudar isto também, se apropriar aos poucos de figuras de linguagem, figuras de pensamento, figuras de som, e também o sentido denotativo, que é a palavra no seu sentido real, no seu sentido literal, no seu sentido de dicionário. Vamos aqui verificar agora as demais alternativas. Está empregada em sentido figurado a palavra destacada no seguinte trecho do texto. Não assumimos como importantes ou até mesmo como consideráveis as questões que envolvem a educação afetiva e emocional. E agora, será que essa palavra emocional ela está sendo utilizada aí no sentido figurativo? Ela não está aí colocada no sentido figurativo. Por quê? Porque ela realmente faz relação com a emoção. Dessa forma, a letra A ela está incorreta. Letra B. A vida em si é uma grande epifania de vivências. Então, a epifania, descobertas que aparecem de formas inesperadas por meio da intuição, de forma repentina. Vocês nunca mais vão esquecer essa palavra epifania. Ela acontece de forma repentina. Às vezes você está estudando e tem uma epifania. Às vezes você não estava esperando compreender aquilo, de repente vem à luz aquela ideia, vem à luz o aprendizado como uma epifania. A vida em si é uma grande epifania de vivências, de desabrochamento de experiências, de vitalidades. Isso está no segundo parágrafo. E aí, quando eu falo de desabrochar, eu estou falando de um florescimento simbólico. Quem desabrocha, na verdade, ali é uma planta, uma flor. Okay? Mas aqui, olha só, nós estamos desabrochando a partir do momento em que fomos ali plantados e aos poucos crescemos e desabrochamos para o conhecimento. Olha só como ficou literária essa frase. Se você pensar assim, opa, quem desabrocha uma flor? Se eu dou ideia, é o desabrochar da garota. Eu já estou mencionando ali a evolução, o desenvolvimento da garota. Dessa maneira, a alternativa correta é a letra B. Aqui sim eu tenho desabrochar no sentido figurado. Letra C. A educação afetiva é a criação de uma atmosfera vivencial de sensibilidades, de gestos elevados. Daí que muitos podem falar, opa, mas como que um gesto pode se elevar? Mas aqui, na verdade, esse é um contexto próximo ao sentido usual do dia a dia. Sim, de gestos grandiosos, de gestos nobres, de gestos éticos. Dessa forma, aqui também não está em sentido figurativo. Educação afetiva é erigir alguns valores como sagrados. E o que é essa palavra erigir? Erigir é construir, se erguer, levantar. Educação afetiva é se erguer diante de alguns valores como sagrados, é se construir. Diante disso, também não temos aqui, também esse não é o nosso gabarito, embora nós já verificamos o porquê que é a letra B. Mas vamos analisar questão por questão.
É ser exemplo, é convencer pela palavra e testemunhar com atitudes. Verifiquem que testemunhar não está no sentido figurativo. A partir do momento que eu tenho um testemunho, é porque eu tenho algo a ser contado. As minhas atitudes podem ser os meus testemunhos. Sim, as minhas atitudes vão ser ali os meus exemplos. Sendo assim, também não é a letra E. Temos aqui, então, a letra B de bola no sentido figurativo. Resgatem aí questões anteriores. Vamos agora para a questão de número 6. No trecho do segundo parágrafo, educar para ter imperativos éticos referentes a outras pessoas, à natureza, a vírgula foi empregada pela mesma razão que em. Vejam só, esta aqui é uma questão um pouco complexa, a qual preciso ali prestar bastante atenção. Por quê? Porque é necessário ler aqui novamente o enunciado da questão para que haja essa compreensão. No trecho do segundo parágrafo, educar para ter imperativos éticos referentes a outras pessoas, à natureza. Verifiquem que aqui está elencando, sim? Imperativos éticos para outras pessoas, para a natureza e assim por diante. Se algo é referente a alguma coisa. Então, aqui eu tenho um nome que pediu uma preposição, sim, que tem sentido de para. Então, posso falar referente para outras pessoas, para a natureza. Por isso que tem a crase aqui, para a natureza. E aí eu vou elencando. Sim, aqui eu tenho um recurso enumerativo que pediu aqui uma preposição. Mas eles querem saber a vírgula, ela foi empregada pela mesma razão de educar para ter imperativos éticos referentes a outras pessoas, à natureza. Eles querem justamente saber qual das alternativas a vírgula ela foi empregada pela mesma razão do que foi mencionado aqui dentro da questão. Então, vou começar aqui de baixo para cima, justamente por uma questão didática, para que nós possamos aí ter essa intervenção. E alguns termos aqui nem era necessária a vírgula, mas como a banca ali quer saber a sua interpretação da vírgula em relação ao mesmo modo que foi colocada na questão, eles colocaram justamente para que vocês consigam fazer aí essa interpretação. Vamos verificar aqui a letra E. Como cantava o poeta Almir Sater com seu amigo Renato Teixeira. Essa vírgula nem precisaria estar aqui. Mas, como ela se encontra, eles querem saber se a vírgula aqui ela poderia ser utilizada, tendo em vista o mesmo sentido do que foi apresentado aqui em cima. Como cantava o poeta Almir Sater com seu amigo Renato Teixeira. E notem aqui, educar para ter imperativos éticos referente a outras pessoas, à natureza. Aqui eu tenho algo que está enumerando, falando tudo que é referente em relação a educar com ter imperativos éticos. Mas aqui, na verdade, eu tenho um adjunto adverbial que ele expressa a ideia de companhia. Como cantava o poeta Almir Sater com seu amigo Renato Teixeira. Então, ele não cantava sozinho, ele cantava na companhia de alguém. Mas será que educar para ter imperativos éticos referentes a outras pessoas, à natureza, a vírgula foi empregada pela mesma razão como cantava o poeta Almir Sater com seu amigo Renato Teixeira? Não, aqui está expressando uma ideia de companhia, mas aqui na questão não tem ideia de companhia. Por esse motivo, a letra E está incorreta. Vamos verificar aqui. Socialmente produzido, para que possa ser socialmente transformado. Esse para que aqui, ele é uma conjunção, sim, subordinada adverbial, que vai expressar a ideia de finalidade. Para que, a fim de que. Mas será que a frase que foi destacada lá na questão, educar para ter imprevistos éticos referentes a outras pessoas, à natureza e por aí vai, foi utilizado com o sentido de finalidade para ser a letra D? Também não. Sendo assim, a letra D está incorreta. Vamos verificar aqui a letra B. Esteticamente belos e bons.
como aqueles que cultivamos como essenciais. Percebam que esse como aqui, ele está estabelecendo um sentido de comparação. Esteticamente belos e bons como aqueles que cultivamos, como essenciais. Mas educar para ter imperativos éticos referente a outras pessoas, a natureza e assim por diante, conforme tem ali as reticências, está trazendo alguma ideia de comparação? Também não. Sendo assim, está incorreta. E aí? Será que é a letra A ou será que é a letra C? Lá no início do texto, vocês podem voltar aí um pouco na explicação, eu tinha mencionado em relação à ideia do aposto, que é um elemento que aparece ali dentro da vírgula. Vão ter apostos que não aparecem dentro da vírgula, mas nesse caso aqui apareceu. Que ele serve para quê? Para ampliar a ideia de algum assunto que foi apresentado ali anteriormente. E é justamente o que ocorreu. Eu coloquei esse termo aqui, uma das mais urgentes dimensões a se considerar. Isso não tem na prova do concurso, mas fiz aqui justamente para que vocês pudessem verificar com mais propriedade. Uma das mais urgentes dimensões a se considerar é a questão da afetividade, a qualidade social e subjetiva das relações. Notem aqui que se eu não retornar ao texto, eu posso pensar aqui que isso é justamente uma enumeração. O que é uma enumeração? Por exemplo, fui à feira e comprei 2 pontos. Batata, vírgula, tomate, vírgula, maçã, vírgula, melão e melancia. Mas aqui essa vírgula serve justamente para ampliar e explicar o que é a questão da afetividade, que ela é o quê? A qualidade social e subjetiva das relações. E percebam aqui, olha, educar para ter imperativos éticos referentes a alguma coisa. Aqui pediu preposição, ok? Sendo assim, a letra A ela está incorreta. O que sobrou, veja só, proteger os que precisam. E quem precisa, precisa de. Notem que aqui eu tenho a presença de uma preposição de mais afeto, de mais proteção e assim por diante. E lá em cima, na questão, educar para ter imperativos éticos referentes a outras pessoas, à natureza e assim por diante. Então, a vírgula foi empregada pela mesma razão pela letra C, que aqui eu tenho elementos enumerativos, como eu tenho também elementos enumerativos no que foi colocado aqui dentro da questão. Então, anotem aí, busquem mais questões em relação a isso, repetindo. Às vezes a vírgula nem é necessária, mas eles colocam ali dentro de algum contexto, justamente para verificar se vocês têm essa percepção de encontrar essa alternativa e de fazer essa relação entre os termos. Então, anotem ali tudo que é necessário, revisem as questões, procurem novas formas de estudo, realizem mapas ali mentais para que vocês possam guardando e se apropriando, okay? Entendendo de fato essas construções que são colocadas em provas de concurso. Então, qual que é o gabarito? Letra C. Vamos agora para a número 7. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho do terceiro parágrafo preserva o sentido do texto. Aqui não foi necessário eu colocar o texto em específico, por quê? Porque o que vai ser necessário aqui é conjunção. Quando eu falo de reescrita, as conjunções elas são importantes, porque existem conjunções que são escritas de várias formas, mas que podem apresentar o mesmo sentido. E em redação, entendimento de conjunção é muito importante. Se eu quiser dar uma ideia condicional, uma ideia de proporção, uma ideia de oposição. Então, o que é necessário que vocês aí encontrem e estudem e procurem ali questões que falem sobre isso? São as conjunções chamadas de coordenadas, que são as aditivas, as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas, e as subordinadas adverbiais, que são aquelas que irá trazer ideia de causa, consequência, condição, conformidade, concessão, proporção, tempo, finalidade e assim por diante. Então, preciso
trabalhar aí. Falem aí para mim. Se alguém já não fez em alguma prova de concurso, pedindo ali ideia de consequência, qual conjunção vai manter o mesmo sentido se for substituída pelo termo que foi ali retirado do texto? Falem aí para mim se já não fizeram alguma questão sobre isso. Em vídeos ali anteriores no canal, tem algumas questões também que vão ajudá-los de forma significativa. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho do terceiro parágrafo preserva o sentido do texto. O que nós vamos ter que encontrar aqui? As conjunções. Quando eu falo de conjunção, o próprio nome aí já me traz uma associação, uma familiaridade. Junção é algo que está junto com alguma coisa. Então, a conjunção ela é responsável por unir as orações, trazendo um sentido a elas. Então, olha só. Aqui eu tenho contudo, embora, de modo que, ao passo que e a fim de que. E aqui agora nós vamos ter que perceber a lógica em relação a esses textos. Veja só. Letra A. Cultiva-se a paz, a generosidade e a esperança. Contudo, se pratica a palavra acolhedora. Esse contudo aqui, ele aparece em muita prova da VUNESP. Ele tem o quê? O sentido adversativo. Ele está dentro das coordenadas. Adversativo, que também pode aparecer para vocês como oposição. E esse contudo, ele pode ser substituído sem nenhum prejuízo de sentido pelo mas, porém, com todavia, no entanto, entretanto. Então, percebam que poderia ter uma outra conjunção aqui e teria o mesmo sentido. Então, aqui, esse contudo ele é uma oposição. Vou construir aqui uma frase. Ele lutou muito, vírgula. Diante das adversativas eu preciso colocar a vírgula. Ele lutou muito, vírgula. Porém, perdeu a luta, mas perdeu a luta, contudo, perdeu a luta, no entanto, perdeu a luta, todavia, perdeu a luta. Notem aí, se ele lutou muito, é porque ele queria ganhar. Só que a segunda oração, que está sendo dividida por uma conjunção, mostra que aconteceu o contrário do que ele queria, ele perdeu. Será que aqui está estabelecendo um sentido contrário, essa conjunção? Veja só. Cultiva-se a paz, a generosidade e a esperança. Contudo, se pratica a palavra acolhedora. Ela não tem sentido de oposição. A palavra acolhedora, ela vai gerar esperança, ela vai gerar generosidade e ela vai gerar paz. Por quê? Porque ela acolhe. E se ela acolhe, vai trazer esperança, generosidade e a paz. Agora, se fosse cultiva-se a paz, não se cultiva a paz, a generosidade e a esperança. Contudo, deve-se fazer essas práticas. Aí sim, eu teria uma ideia que se mostrou positiva, mas que depois se mostrou, ok, do que deveria ser feito. Sendo assim, não tem nexo eu colocar aqui esse contudo, se ele é opositivo, tendo em vista que as ideias elas não se opõem. A acolhedora, a esperança é acolhedora, a generosidade é acolhedora, a paz é acolhedora. Então a letra A está incorreta. O que nós temos que prestar também bastante atenção é em relação ao embora. O embora está dentro das subordinadas e ele é conhecido como concessiva. E ele também traz uma ideia de contradição e nós podemos, às vezes, confundir uma adversativa com uma concessiva. Só que a adversativa, a ideia termina. Veja só, ele lutou muito, porém perdeu a luta. Nota que ele lutou, depois ele perdeu, acabou. Agora, se eu falo assim, embora o livro seja de difícil compreensão, vírgula, eu irei lê-lo até o fim. Existe aí algum impedimento para que eu pare de ler o livro? Sim, o fato dele ser difícil. Só que o que acontece? Mesmo que ele seja difícil, ainda que ele seja difícil, conquanto que ele seja difícil, eu continuarei a ler. Existe uma oposição, mas ao mesmo tempo que existe uma oposição, existe uma exceção. É a conjunção ali teimosa. Embora esteja muito frio, eu irei à praia. Tem algum impeditivo para que eu vá à praia? O frio, porque eu quero, na verdade, que esteja sol. Mas mesmo diante do frio, eu vou. Então, notem ali que a ideia ela não termina. Existe ali uma concessão. Então, muita atenção com a ideia de adversidade concessiva. Mas aqui as ideias também, elas não têm nexo. Cultiva-se a paz, a generosidade, a esperança, embora se pratique a palavra acolhedora. Se já é praticada a palavra acolhedora, então a paz está sendo cultivada, a generosidade, a esperança. Letra B incorreta.
Então, nenhuma delas substitui, gera a reescrita do trecho do terceiro parágrafo, preservando o sentido do texto. Letra C. Cultiva-se a paz, a generosidade e a esperança, de modo que se pratica a palavra acolhedora. Esse de modo que, quando vocês tiverem ali a listinha de vocês das conjunções, vocês vão perceber que ela é consecutiva. Se eu falo, por exemplo, o muro era tão alto que o menino caiu. Olha só, tem o tão, que é um elemento intensificador. O muro era tão alto que o menino caiu. Qual a causa do menino ter caído? O muro ser alto. Qual a consequência? Ele caiu. Cultiva-se a paz, a generosidade e a esperança, de modo que se pratica a palavra acolhedora. O muro era tão alto de modo que ele caiu. Aqui não está trazendo consequência, porque se ela já é acolhedora, certo? Nós já vamos ter ali, justamente, podemos ter a esperança, a generosidade e a paz. Então, anotem aí o de modo que... porque cai bastante, não cai, despenca. Nessa não caiu, é consecutiva, mas pode aparecer nessa banca em outras. A relação de causa e consequência. Letra C também está incorreta. Agora a letra D. Qualquer coisa, voltem lá para o parágrafo em que é situado do texto, o terceiro parágrafo, sim, para verificar aí essas relações, porque conjunção, conforme eu mencionei ali, ajuda muito na produção textual, prática de redação, você que está aí se preparando para as redações do Enem, para gerar os conectivos na redação, é muito importante. Cultiva-se a paz, a generosidade e a esperança, ao passo que, quando eu falo de passo, eu falo de movimento, ao passo que se pratica a palavra acolhedora, eu falo de quantidade. Então, olha só, cultiva-se a paz. Como que a paz ela é cultivada? Como que a generosidade é cultivada? Como que a esperança é cultivada? Quanto mais se pratica a palavra acolhedora. Ok? Ao passo que se pratica a palavra acolhedora, cultiva-se a paz, a generosidade e a esperança. Quanto mais a proporção que se pratica a palavra acolhedora, cultiva-se a paz, a generosidade e a esperança. Notem que esse ao passo aqui, ele fala de crescimento. Aqui sim eu tenho uma reescrita que faz sentido com o que aparece no terceiro parágrafo no texto. Ao passo que eu estudo, mais eu aprendo. Ao passo que eu pratico palavras acolhedoras, mais a paz é cultivada, a generosidade e a esperança. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra D. Mas vamos verificar aqui a letra E também. Cultiva-se a paz, a generosidade, a esperança, a fim de que se pratique a palavra acolhedora. Esse a fim de que ele tem o sentido de ser uma conjunção que expressa finalidade. Mas o trecho aí não nos mostra ideia de finalidade. Sendo assim, é a letra D de dado. Vamos agora a outra questão. Chegamos na metade, são 15 questões. Lembrando, eu reforço, anotando dados, o que você já conhece, o que deve ser aperfeiçoado. Sim, é sempre bom ter novas visões, porque as questões ali eles modificam, mas tendo ali o alicerce, o norte do que deve ser feito, sim, é bem significativo. No trecho do último parágrafo, observem bem, a chuva está caindo, a natureza está fazendo a sua parte. O termo destacado é um advérbio, ele já está afirmando que é um advérbio, assim como a palavra destacada em. Então ele fala, olha, aqui é um advérbio, tá? Eu quero saber lá embaixo nas alternativas qual deles também é um advérbio. E aqui eu tenho, observem bem. Eu vou observar de qual modo? Eu vou observar como? Vou observar bem. E notem que esse bem aqui ele é um advérbio. Eu não posso falar, por exemplo, observem bens. O advérbio ele é um termo invariável, sim? Não tem como ser passado aí para o plural. E se ele é de modo, um outro erro aí que pode acontecer, opa, se aqui é de modo, eu tenho que encontrar um que seja de modo aqui também. Não, ele está falando que o termo é um advérbio, mas ele quer saber qual dos outros é um advérbio, não necessariamente que os de baixo tenha que ser também advérbio de modo. E aqui, olha, o advérbio ele está acompanhando um verbo, que é o observem, que vem do verbo observar. O AD significa de adicionar alguma informação para um verbo, algo que esteja próximo
ou perto de um verbo. Sim, pode ser ali advérbio de modo, de dúvida, de intensidade, de afirmação, de negação e assim por diante. Vamos começar pela letra E. É ser exemplo, é convencer pela palavra. E será aí que a palavra exemplo, ela é um advérbio? Somos exemplos. É ser exemplo, eu falo nós somos exemplos. Verifiquem que dá para passar para o plural. E esse exemplo é o que está nos caracterizando. Sendo assim, aqui eu vou ter um adjetivo. Ok? Nós somos exemplos. Então, isso é o que está nos caracterizando. Agora, se eu falo o exemplo daquela questão, daí já é um substantivo, porque está perto de um artigo. Então, tem aí essas classificações. É bom saber isso, obviamente. Mas aqui vamos nos apegar à ideia do advérbio. Letra E está incorreta. E. A decisão... Dedidado. A decisão consultiva, as escolhas voltadas ao bem de todos. Olhem só, as escolhas voltadas. Se tem uma escolha voltada, está voltada a alguém. Esse a aqui é uma preposição que tem sentido de para. E tem o bem aqui, que é o bem, eu não vou falar a bem, certo? Que tem um artigo, ok? Ao bem. Juntou esses dois aqui, por isso que ficou aqui, voltadas ao bem de todos. Mas como esse a tem sentido de para, eu posso falar para o bem de todos. Percebam aqui que o bem, ele está acompanhado aqui de um artigo definido. Mesmo que aqui seja uma preposição, não tem problema. Olhem aqui que tem um artigo, certo? Então, se o bem aqui ele está acompanhado de um artigo, o advérbio não é acompanhado de artigo, então não tem como ele ser um advérbio. Ok? Aqui ele tem a ideia de substantivo. Sendo assim, a alternativa D está incorreta. Vamos para a letra C. Cultivar a paz, a generosidade, a esperança, os bons tratos. Opa, professor, você falou no plural, por quê? Só para verificar se tem aí, se poderia ser colocado os bons tratos. Poderia ser colocado os bons tratos. Aí você já vê que não pode ser um advérbio, porque o advérbio é invariável. A esperança, o bom trato. Olha só, está acompanhado de um artigo aqui. Sendo assim, não tem como ser advérbio. A vida em si é uma grande epifania de vivências. Notem que eu tenho aqui a epifania, coloco um artigo aqui na frente para ter certeza se pode ser um substantivo. A epifania grande, a grande epifania. Esse grande funciona como adjetivo, ele não é advérbio. A vida em si são grandes epifanias de vivências. Ficou então a letra A, uma das mais urgentes dimensões a se considerar. Olhem só, uma das urgentes dimensões a se considerar, uma das mais urgentes, mas não tem plural. Sendo assim, ele é um advérbio, mas não está expressando o modo, ele está expressando o que? Intensidade. Qual que é o nosso gabarito? A letra A. Então, é muito importante ter ali o estudo das classes gramaticais. A VUNESP ela trabalha muito com uma gramática contextualizada dentro de um processo de interpretação textual. Então é muito importante conhecer ali as 10 classes gramaticais isoladamente, depois verificar como que elas vão se unir para que seja ali construída elementos sintáticos. Então isso aí é muito importante dentro da gramática da língua portuguesa. Então, a 8 é a letra A. Vamos aqui dar continuidade. 9. Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma padrão de concordância. Aqui não está falando se é concordância verbal ou nominal. Então, tenho que ter ali uma noção. Concordância verbal, o verbo precisa concordar com alguns elementos, né? Singular, plural. Ou concordância nominal, precisa concordar ali com o gênero feminino, masculino, ok? Precisa concordar ali com adjetivos e assim por diante. Tem ali as suas particularidades, muito cuidado ali na concordância verbal com o verbo haver, porque no sentido de existir não tem plural, mas aqui não cobrou nenhuma dessas em específico, mas no canal tem aí explicações do verbo haver, do verbo fazer, justamente para que vocês possam se inteirar bem nessa questão relacionada aos processos de concordância. Mas para que vocês entendam melhor essas nuances, vamos à questão.
Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma padrão de concordância. Vamos verificar aqui. Analisar as complexidades das identidades brasileiras revelam. Tem o verbo. Achei o verbo, concordância verbal e nominal, certo? Revela. Pergunto, verbo. O que revela necessidades educacionais. Notem que aqui está tudo no plural. Analisar as complexidades das identidades brasileiras. E aqui eu tenho justamente necessidades educacionais. Ok? O que é revelado? Analisar as complexidades das identidades brasileiras. Então, aqui, o revelam, certo? Ele está certo. O que é revelado? Analisar as complexidades das identidades brasileiras. Mas eu tenho aqui a continuidade. Necessidades educacionais que se torna urgente. O que se torna urgente? Necessidades educacionais. Percebam aqui que eu sempre faço uma pergunta para o verbo e ele me direciona para eu verificar ali se tem a concordância do verbo com o que ele está se referindo, com o sujeito dele. Eu posso falar necessidades educacionais que se torna urgente? Necessidades educacionais que se tornam urgentes. Então, percebam aqui que se o verbo ficar no singular, ele não está concordando com necessidades educacionais. E aqui eu tenho também urgente, que são essas necessidades educacionais. Aqui é o adjetivo, que vai ser uma concordância nominal, e o adjetivo está ligado ao nome. Então, que se tornam urgentes. Então, vejam só, o revelam aqui está certo, mas necessidades educacionais que se tornam urgentes, porque são necessidades no plural, educacionais no plural. Tem aqui o substantivo e o adjetivo. Letra A incorreta. Vamos para a letra B. A letra B nós temos que ali prestar muita atenção, porque nós vamos ter verbos no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aqueles que terminam em ar, ir. Por exemplo, educar, perder, partir. Só para vocês perceberem ali as conjugações. Educar para a sensibilidade e ensinar a afetividade significa educar para os valores humanos que são necessários para a vivência dos jovens. Olha só, tem dois verbos no infinitivo. Tem o verbo educar e tem o verbo ensinar. Ok? São os dois verbos aqui que apresentam. Os dois estão no infinitivo, educar e ensinar. Eles formam o quê? Eles formam um sujeito composto, certo? O que significa educar para a sensibilidade e ensinar a afetividade. Só que eles formam um sujeito composto que eles podem ali ser entendidos como uma ação única. Sim? Então, significa aqui, ele está interligado ao processo de educar. Educar é também ensinar. Educar. Então, repetindo, verbos aqui no infinitivo, educar e ensinar, eles formam sim um sujeito composto que pode ser entendido como uma única ação de educar. Por isso, o significa aqui está certo. Educar para a sensibilidade e ensinar a afetividade significa educar para os valores humanos que são necessários para as vivências dos jovens. O restante está tudo em concordância. Nosso gabarito, letra B. Mas vamos verificar os demais. A criação de atmosferas vivenciais de gestos elevados e bons exigem. Bom, falou de concordância verbal, vou olhar para o verbo. O que exige atitudes que celebram os encontros e as diferenças dos seres humanos? A criação de atmosferas vivenciais de gestos elevados e bons. Tudo isso aqui é o sujeito. Só que eu preciso achar o núcleo desse sujeito. Qual que é a palavra principal? Não existe núcleo do sujeito preposicionado. Então, de atmosferas não vai ser o núcleo e nem de gestos elevados. O núcleo desse sujeito, que é a palavra principal, é criação. E o que a regra diz? Que o verbo ele deve concordar com o núcleo aqui do sujeito. Então, o núcleo do sujeito aqui, criação, está escrito no singular. Sendo assim, a
criação de atmosferas vivenciais de gestos elevados e bons exige atitudes que celebram. Por que atitudes que celebram? O que é celebrado? As atitudes. Atitudes é celebrada ou atitudes são celebradas? Então, atitudes celebram. Então, notem aqui que o celebram concordou com atitudes e o exige com o núcleo do sujeito, que apareceu aqui em toda essa extensão do sujeito. Sendo assim, a letra C, ela está incorreta. D. A convivência escolar e social demandam escolhas que visam a paz, ao respeito mútuo e à dignidade de cada pessoa. Olha só. A convivência escolar e social demandam, ok? Aqui, o que demanda escolhas? A convivência escolar e social. Então, demandam escolhas que visam a paz. Escolhas são visadas, certo? Escolhas. Quais são essas escolhas? Certo? A convivência escolar e social demandam, são demandadas, elas visam ao respeito mútuo e à dignidade de cada pessoa. Letra E. O olhar para com as crianças e os adolescentes precisa de exemplos que testemunham com coerência os valores da educação afetiva. Então, vamos lá. O olhar para com as crianças e os adolescentes precisa de exemplos, ok? Então, olha só, o que precisa, que nós vamos ter, o que precisa de exemplos, o olhar para com as crianças e os adolescentes. Está concordando com quem? Com o olhar. Então, o olhar para com as crianças e os adolescentes precisa de exemplos, concorda com o núcleo aqui, olhar. Precisa de exemplos que testemunham com coerência os valores da educação afetiva. O que é testemunhado? Os valores da educação afetiva é testemunhado? Não, eles são testemunhados. Então, por que aqui ficou precisa? Quem precisa? O olhar para com as crianças e os adolescentes. Não existe núcleo preposicionado. Então, aqui, ó, o núcleo é o olhar. Mas olhar não é verbo, professor? Mas só que ele está acompanhado aqui, ó, de um artigo que fala sobre o ato de olhar. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. E aqui é precisa mesmo, porque concorda com olhar que está no singular. Agora, se fosse os olhares para com as crianças, daí seria precisam. Gabarito aqui, letra B. Então, verifiquem aqui esse processo. Concordância verbal. Verbo concorda ali com o sujeito. Preciso achar o núcleo do sujeito. Estudem também núcleo coletivo do sujeito, alguns verbos, o fazer, o haver, conforme mencionei, concordância nominal, concordando ali com artigo, com adjetivo, advérbio, sim, fazendo aí todas essas relações. Vamos agora para a questão de número 10. Aqui, novamente, interpretação textual, que vai nos levar ali à questão para nós resolvermos a questão 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E são dois textos ali que a banca utilizou relacionados justamente à educação. Leia o texto para responder as questões de 10 a 15. Vamos lá. Com uma trama intensa e provocações perturbadoras sobre a convivência escolar e digital dos jovens, a minissérie Adolescência, Netflix 2025, dominou os debates nas redes sociais. Para além da ficção, a produção escancara dilemas da juventude contemporânea, desde o impacto das relações virtuais até os problemas das relações escolares. Mas como responsáveis e educadores podem lidar com esses desafios? Então percebam aqui que essa série ela pode ser até utilizada como repertório de redação, falando em questão de bullying, falando em questão de riscos de redes sociais, né? Uma série aí que
realmente causou bastante polêmica e que gerou ali reflexões. Mas como responsáveis e educadores, olha só, como responsáveis e educadores podem lidar com esses desafios? Com quais desafios? Os que foram apresentados anteriormente, sim? O impacto das relações virtuais e os problemas das relações escolares. Esses são os desafios. Raul Alves de Souza. Tudo que está entre vírgula aqui é o aposto, porque amplia a ideia para apresentar quem que é Raul Alves de Souza. Raul Alves de Souza, doutor e educador, doutor em Educação Escolar pela Unesp e membro associado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp Unesp, alerta para o papel essencial da escola na formação social, moral e emocional dos estudantes. Então, ele vai trazer aqui um alerta, sim, de qual é o papel de quem? O papel da escola na formação social, moral e emocional dos estudantes. Percebem aqui, ó, que não se falou do papel de outra instituição, de familiar, mas falou do papel essencial da escola. E vamos ver o que ele vai falar. Segundo ele, os desafios enfrentados pelos adolescentes atualmente são mais complexos do que o das gerações passadas. Então ele fala aqui que os problemas dos adolescentes de hoje são mais difíceis do que o das gerações passadas. E a solução passa necessariamente, ó, um advérbio aqui, de modo, passa necessariamente por mais diálogo. Então, se os problemas são mais difíceis hoje, a solução ela tem que passar por mais diálogo, planejamento e formação dos professores. Lembra que ele está falando especificamente da escola, para lidar com essas questões. Quais questões? A que nós vimos anteriormente. E em entrevista, o educador defende, abre aspas, justamente para mencionar ali a fala do educador. A escola é responsável pela formação social, moral e emocional dos alunos e pelas questões da saúde mental. Então, muito cuidado aqui para não cair em julgamento de valor, porque senão você pode errar a questão. Ok? Às vezes lê e fala assim, não concordo com algum ponto, mas, porque depois vai ter lá segundo o autor, então nós temos que ficar aqui, se nós queremos acertar a questão, temos que ficar preso ao que está sendo mencionado aqui. Retomando, a escola é responsável pela formação socio-moral e emocional dos alunos e pelas questões da saúde mental. Ela sempre foi e sempre será. Ela quem? A escola. Trata-se de um lugar que, por excelência, permite que os alunos convivam e criem laços sociais. Isso que? O que foi falado anteriormente, isso que são os conectivos que vão realmente retomar, né, as ideias do texto. Isso deve ser olhado pela escola de maneira concreta e objetiva, estabelecendo ações planejadas e intencionais que visam a melhoria da qualidade da convivência dentro do seu âmbito. Na série Adolescência, fica claro o quanto a escola falhou nesse aspecto. Convivência escolar bem planejada é pré-requisito para a saúde mental e relações mais saudáveis. Lidar com situações de conflitos, indisciplina, bullying, entre outros problemas de convivência existentes dentro da escola é parte da tarefa de educar. Então, ele está falando que tudo isso faz parte da tarefa da educação por parte da escola. A grande questão é o quanto nós, professores, estamos preparados para lidar com esses problemas. Então, temos aqui a referência do texto, adolescência, quais alertas a minissérie traz para pais e escolas. Vamos verificar aqui o que foi solicitado nas próximas questões. Segundo as informações do texto, então cuidado para não cair em julgamento de valor. Segundo as informações do texto, a escola
deve estabelecer que a saúde mental é pré-requisito para que estudantes possam participar das aulas? Bom, aqui deve estabelecer que a saúde mental é pré-requisito. Deveria ser. Mas aqui o texto não está dando ênfase a isso. Deve estabelecer que a saúde mental é pré-requisito. Ou seja, que é algo para que eles participem, como se um problema de saúde mental não pudesse fazer com que eles participassem. Dessa forma, A está incorreta. B. Precisa planejar ações educativas voltadas ao desenvolvimento emocional dos estudantes. Vamos deixar essa aqui para depois. C. Ocupa atualmente o papel que antes era das famílias na educação sociomoral dos jovens? Então, quer dizer que a escola ocupa atualmente o papel que antes era das famílias? Não, letra C incorreta. 10. Segundo as informações do texto, a escola não era responsável pela formação integral dos estudantes das gerações passadas, tá? A escola foi e é integral à formação, certo? Dos estudantes. Então, não dá para falar que ela não é responsável, ok? É o papel da escola, a formação integral dos estudantes. E será sempre um lugar de excelência para o pleno desenvolvimento dos estudantes? Não, é um local que tem falhas. Então, o que ficou para nós? Que, segundo as informações do texto, a escola precisa planejar ações educativas voltadas ao desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Alternativa correta, a letra B. Vamos aí para a questão de número 11. Vai até a 15, hein? Vamos lá. No último parágrafo, o professor Raul Alves de Souza. Último parágrafo, ok? Determina que a escola deve preterir os conflitos que ocorrem em ambiente escolar. Olha só, preterir. A escola ela deve deixar de lado os conflitos que ocorrem em ambiente escolar? Não, nunca deve deixar de lado. Ok? A B. No último parágrafo, o professor Raul Alves de Souza defende que bullying e indisciplina são demandas específicas e indesejadas pelos professores? Bom, elas são indesejadas, certo? Mas elas não são demandas específicas. A gente não quer que ninguém sofra bullying, indisciplina, então não são demandas específicas. Elas não são demandas específicas, melhor mencionando, não é só isso, ok? Então, sendo assim, a letra B também está incorreta. C. Sugere que os professores podem não estar completamente preparados para lidar com os conflitos? No último parágrafo ele fala isso. Então, C. D. Afirma que a tarefa de educar é prejudicada pela necessidade de intermediar situações de conflito? Ele não fala isso, não é a nossa intervenção que prejudica. E. Questiona se os professores estão dispostos a lidar com os problemas de convivência entre os alunos? Também não fala isso, sim? Que eles estão dispostos, mas que sugere que os professores não podem estar completamente preparados. Então, letra C. Vamos agora aqui. Então, fiquem atentos a essa questão de interpretação textual, porque o que ocorre em concursos? Às vezes vai ter ali uma questão que vai extrapolar o sentido, ou seja, que vai além daquilo que é necessário, que pode reduzir o sentido, ou seja, fala um pedaço, mas não fala outro. Ou seja, traz uma informação depois da vírgula que desmerece o que foi falado anteriormente. Então, esses elementos de contradição, extrapolação e redução. Fiquem muito atentos em relação aí a esses mecanismos dentro do processo de interpretação. Embora exista o processo de compreensão textual, que são as informações ali dentro do texto, interpretação que exigem ali, né, inferência, o que está dentro das entrelinhas. Vamos à questão 12. No trecho, para além da ficção, a produção escancara dilemas da juventude contemporânea, que está no primeiro parágrafo. A expressão destacada, vou destacar aqui, a expressão destacada aqui é escancara. Pode ser substituída preservando o sentido do texto. Novamente aí reescrita, mas dessa vez
em questão a sinônimo. Quando a gente fala de escancarar, ok? Nós estamos falando que dissimula os conflitos modernos dos jovens. Vou começar aqui de baixo para cima. Dissimular é não levar a sério. Será que escancarar está nesse sentido? Se eu falo assim, aquele segredo foi escancarado, ou seja, aquele segredo foi revelado. Então, notem aqui que isso já nos leva a entender qual que é a resposta correta. Então, dissimula os conflitos modernos dos jovens? Não, não dissimula. Não deixa de lado, certo? Faz como algo desconhecido. Letra D. Escancarar significa encobrir desafios? Muito pelo contrário. Escancarar é revelar. Escancarar, que está aqui, ó, escancara dilemas da juventude. Reforça os acordos remotos dos estudantes? Escancarar não significa reforçar. Escancara, amplifica as dúvidas arcaicas dos alunos? Também não significa amplificar. Então, letra A, revela. Escancarar é revelar. Se eu escancaro é porque foi revelado. Na 12, a alternativa correta é a letra A. Vamos para a 13. Assinale a alternativa que apresenta a frase em conformidade com a norma padrão de regência. Regência verbal, regência nominal. Quando eu falo ali do processo de regência, ele está ligado justamente o quê? A ideia de preposição. Existem dois tipos de regência, a regência nominal e a regência verbal. Para que eu tenha uma regência verbal, o verbo precisa ser transitivo indireto, acompanhado de uma preposição. E na regência nominal, ele sempre vai precisar de preposição. O que pode ocorrer é que às vezes terá uma preposição que não está concordando com o nome. Sempre preposição, sempre precisa. Mas vamos então aqui fazer essa análise aí da questão número 13. Vamos aqui verificar a letra A. A minissérie revela, já que tem regência verbal, vou olhar aqui para os verbos, certo? Revela. Opa, minissérie, se eu chego para vocês e falo, pessoal, a minissérie revela. Tchau. Ah, professor, mas a minissérie revela o quê? Os desafios. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Eu vou colocar aqui para que fique mais claro. Verbo transitivo direto, que é aquele que não precisa de preposição, porque eu perguntei revela o quê e revela os desafios. Então, aqui a regência está certo. Revela os desafios de quem? Ó, preposição aqui. Se revela o desafio da juventude. E reforça o papel. Se reforça o papel de quem? Da escola. Na formação emocional e moral. Moral de quem? Dos estudantes. Notem que aqui as preposições, certo? E o que não precisa de preposição, está tudo claro. Quando eu falo de regência, eu estou falando, olha só, vou pegar aqui, por exemplo, e reforça o papel. Se reforça o papel, notem que aqui eu tenho um nome. Papel é um nome, não é verbo. Ah, reforça o papel. Reforça o papel de quem? Aqui, olha, ou melhor dizendo, reforça. Reforça o quê? O papel da escola. O papel de quem? Da escola. Então, eu vou ter um termo regente. O que é o termo regente? Vai ser o verbo ou o nome. O regente, pensem assim na hierarquia maior. É aquele que vai precisar de um acompanhante. Que vai ser quem? A preposição. Transitivo direto não precisa, o transitivo indireto sim. E o nominal sempre vai precisar. Então, enquanto o termo regente é a palavra ali principal, o termo regido é o que vai obedecer à voz de comando do regente para que possa ter ali uma relação harmônica. Sim? Então, é a regência verbal e regência nominal. Então, cuidado para não confundir concordância verbal com nominal. Porque concordância verbal é o verbo concordando com os elementos que norteiam a frase. E regência verbal e nominal, nós estamos falando de presença de preposição, em que a preposição está ali nas proximidades. Temos aqui já o nosso gabarito, letra A. Mas vamos verificar por que a letra B está errada. O educador destaca. Opa, olhei um verbo aqui. Destaca o quê? A importância.
A importância da escola em promover a saúde mental. Problema, alerta. Olha só, esse A aqui ele não pode ser craseado. Por quê? O educador destaca a importância da escola em promover a alguém ou em promover o quê? Se eu falo assim, a educação destaca a importância da escola em promover a saúde mental, não, aqui basta que eu fale em promover para a saúde mental. Não precisa da junção aqui do a preposição com o artigo para resultar na crase. Basta que eu coloque o educador destaca a importância da escola em promover para a saúde mental, certo? Em promover o quê? E não em promover a alguém. Dessa maneira, aqui não precisa de crase. Eu estou falando em promover o quê? Agora, se fosse em promover a empresária, quem promove a alguém. Ok? Daí sim. Mas aqui no caso, não preciso ter crase. Vamos ler novamente. O educador destaca a importância da escola em promover quem? Em promover o quê? A saúde mental. Não tem ali a junção de preposição com artigo, para que os dois possam se unir e crasear. E melhorar na convivência. E melhorar o quê? Melhorar a convivência entre os estudantes. Por isso, a letra B está incorreta. Letra C. A série denuncia aos dilemas. Olha só o verbo. Vamos ver aqui as preposições primeiro. Olha. Aos, de, do, da, dos. Tudo é preposição, para a gente verificar se as regências estão corretas. A série denuncia. Opa, a série denuncia. A série denuncia alguém ou denuncia o quê? Denuncia o quê? Denuncia os dilemas. Não precisa da preposição aqui. A série denuncia os dilemas de quem? De adolescentes, por não receberem do apoio, por não receberem o quê? O apoio necessário da escola diante dos conflitos emocionais e sociais. Letra C, incorreta. Letra D. A minissérie critica sobre a dificuldade. Vamos colocar novamente as preposições. Muito importante conhecer aí as preposições. Sobre é uma preposição. Dos, em, com, em e com. A minissérie critica sobre a dificuldade. Não, a minissérie critica o quê? Não precisa desse sobre. Critica a dificuldade de quem? Dos professores em lidar com os alunos. E mostra eles falhando, quem falha em alguma coisa, em seus compromissos com a educação moral. Mas aqui não precisa desse sobre. Então, olha, a minissérie critica a dificuldade dos professores em lidar com os alunos e mostra eles falhando em seus compromissos com a educação moral. E a série Adolescência aborda de conflitos. Não, fica estranho, não fica? Aborda conflitos juvenis e aponta a escola como responsável de cuidar. Quem é responsável de algo, de cuidar com os problemas. Não, de cuidar dos problemas emocionais dos seus estudantes. Então, verifiquem aí como que se faz esse processo. Olhem ali. Regência verbal, verbo transitivo direto sem preposição, verbo transitivo indireto com preposição e a regência nominal. Então, estudem regência verbal, regência nominal e é uma dica aqui para que vocês possam verificar com mais propriedade se tem ali a combinação entre os pares no processo de regência. Gabarito letra A. Vamos agora a 14. Está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Aqui nós já estamos falando de pronome. E aqui nós falamos de pronome oblíquo átono. Colocação. Como que esse pronome ele precisa ser colocado? Ele pode ser colocado primeiro que o verbo. Ele pode ser colocado no meio. Mas para ele ser colocado no meio tem que ter ali uma ruptura, uma quebra do verbo, e ele pode ser colocado no fim. Ok? E quais são
esses pronomes? São os pronomes oblíquos átonos, como o me, o se. Esse se, né, tem várias funções dentro da língua portuguesa. O te, o nos, o vos, o e o os, né? Por exemplo, chamei-os, chamei eles. O a, o lhe, ok? O na, por exemplo, chamaram-na, certo? Tenho aqui o lo, o lá, procurá-lo, procurá-la. Esses aí são alguns pronomes oblíquos átonos. Mas o que acontece aqui? Está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal a seguinte frase. Vamos verificar a A. Para que alcance esse pleno desenvolvimento sociomoral, não se deve impor uma conduta, mas trabalhar os valores que nos humanizam. Notem que o pronome oblíquo está aqui, o se. Mas será que ele está colocado de forma correta? O que nós temos que ter em mente ali? Que conjunções, advérbios, palavras que têm expressão negativa, que são ali os advérbios, sim? Outros tipos de pronomes, certo? Eles vão atrair o pronome oblíquo para frente do verbo, que é o que nós chamamos do quê? De próclise. Nossa, que nome estranho. Mas se eu pegar aqui essa primeira associação aqui, vai me lembrar do termo primeiro, ok? Mas, professor, o que é o no meio do verbo? No meio do verbo é uma mesóclise. Sim, o próprio nome já diz, mesóclise. São aqueles termos mais antigos, por exemplo, chamar-te-ei, tá? Mas isso é somente no futuro do presente e do pretérito, não tem nenhum aqui. Mas tem aí outros exercícios, tá? Em que traz aí essa ideia do pronome no meio do verbo, ó. Notem que tem uma quebra, chamar-te-ei, chamar-te-ia, mas isso somente quando for no futuro do presente ou no pretérito e que não tenha nenhum atrativo aqui na frente. E ênclise, por exemplo, te amo. Onde que está o pronome? O te, só que não tem nada aqui para atrair esse pronome te para frente. Então, amo-te, né? Pela norma é o correto, mas é estranho ouvir alguém hoje falando amo-te, ok? Só vai poder ser te amo se tiver o eu aqui na frente. Eu te amo, daí isso é a ênclise. Por quê? Porque encerrou. O pronome veio só depois do verbo. Então, o que ocorre? Palavras negativas, advérbios, conjunções, outros tipos de pronome vão atrair o pronome oblíquo para frente. E aí, olha só. Para que alcance esse pleno desenvolvimento emocional, não se deve impor uma conduta, mas trabalhar os valores que nos humanizam. Mas onde que tem um advérbio aqui? O que, ok? Para quê? Para que isso? Para que se alcance. Esse que aqui ele se mostra como uma conjunção. Alcance aqui vem do verbo alcançar. Então, o que a regra diz? Se tem um atrativo na frente do verbo, que é o que, o correto é para que se alcance pleno desenvolvimento sociomoral, não se deve impor uma conduta, mas trabalhar os valores que nos humanizam. Letra A, incorreta. Então, aqui nós temos o quê? Uma próclise. O ser ele vem primeiro que o verbo, mas ele tem aqui um acompanhante. Letra B. Para que alcance esse pleno desenvolvimento sociomoral, notem aqui novamente a mesma estrutura. Para que se alcance, o que atraiu o ser para frente do verbo. Não deve-se, lembra a palavra negativa atrai o pronome oblíquo? Não se deve impor uma conduta, mas trabalhar os valores que nos humanizam. Essa parte aqui está certa. C. Para que se alcance, aqui começou correto. Para que se alcance pleno desenvolvimento sociomoral, não deve-se, palavra negativa, atrair o pronome oblíquo para frente. Não se deve impor uma conduta, mas trabalhar os valores que nos humanizam. Letra C, incorreta.
Letra D. Para que se alcance pleno desenvolvimento socio-moral, não se deve impor uma conduta, mas trabalhar os valores que humanizam-nos. Olha o que aqui. Trabalhar os valores que nos humanizam. Então, fiquem atentos às conjunções, advérbios, palavras com expressão negativa, que vai atrair o pronome oblíquo para frente. Se não tiver nenhum desses, igual eu falei, te amo, então o pronome vai ser jogado lá para o fim. Agora aí, para que se alcance pleno desenvolvimento socio-moral, não se deve impor uma conduta, mas trabalhar os valores que nos humanizam. Aqui as colocações dos pronomes estão corretas. Gabarito, letra E. Vamos agora aí a outra questão. Então, isso aqui vocês devem lidar como se fosse um quebra-cabeça. O que deve ser colocado primeiro que o verbo? Opa, mas para que ele possa ser colocado primeiro que o verbo, ele tem que ter um valor atrativo de uma conjunção, de um advérbio. Então, colocação pronominal não basta somente conhecer os pronomes e os tipos deles, mas conhecer os outros elementos da gramática, como conjunção, advérbio, outros tipos de pronome. Agora o 15, a tão famosa crase. Vamos lá? Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir. A Adolescência é a minissérie de grande sucesso que explora de impactos das redes sociais a questões sobre a convivência escolar em relação à juventude em apenas 4 episódios. Parece que não tem nada aí, né? Mas vamos aqui identificar. O que é a adolescência? A adolescência é a minissérie. Ok? Adolescência é a minissérie. O que é a adolescência? É a minissérie. De grande sucesso, que explora de impactos das redes sociais a questões. Opa, aqui tem um termo plural, certo? Tem um termo plural aqui. Mas aqui nas alternativas não tem nenhum as aqui para que possa estar acompanhando as questões. Então aqui a banca fez uma pegadinha. Vamos voltar. Adolescência é o quê? É a minissérie, então por isso não tem crase. De grande sucesso que explora de impactos das redes sociais a questões. Opa, não tem nada aqui no plural. Então, singular e plural, né? Eles não se combinam. Então, ó, há questões. Certo? Singular e plural, não. Ok? Não. Singular e plural, não. Adolescência é a minissérie de grande sucesso que explora de impactos das redes sociais a questões sobre o quê? Então, percebam que não precisou eu colocar aqui uma preposição para se unir com um artigo de convivência para gerar a crase. Há questões sobre o quê? Sobre a convivência sem crase. A convivência escolar em relação. Se faz uma relação a alguma coisa. A crase é necessária lá o processo de regência nominal. A convivência escolar em relação a alguém. Em relação a quem? À juventude. E agora? Esse a que está aqui dentro do parênteses é igual a esse a que está dentro do colchetes? Não, eles são diferentes. Esse a aqui que saiu da regência do nome relação, que é uma regência aí nominal, ele vai ser o quê? Ele vai ser justamente uma preposição com sentido de para. E esse a está acompanhando o substantivo feminino juventude. Questões sobre a convivência escolar em relação para a juventude. Então, se aqui eu tenho uma preposição que saiu do nome relação, que está acompanhando um a artigo, aqui eu tenho a crase em apenas 4 episódios. Então, a alternativa aqui é aí. Então, pensem que a crase ela é a junção dos termos de uma preposição. E o que ocorre muitas vezes ela está escondida. Tem um nome ali ou um verbo que está pedindo uma preposição que vai se unir com um artigo. E essa fusão resulta na crase. Bom, fizemos aqui a correção das 15 questões. Fiz aqui com o intuito realmente de ajudá-los, de verificar ali as questões de uma outra maneira. Então, revisem ali as questões, verifiquem outras formas também de observá-las. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Acompanhem aí nas redes sociais.
e vamos conversando sempre sobre língua portuguesa. Muito obrigado por terem acompanhado e até a próxima.